Olá, eu sou Fabrício Selman, sou presidente e fundador do Grupo Recanto. E hoje eu vim aqui com vocês para contar essa história, né? E com essa felicidade, com esse processo deste aniversário de 16 anos, lembrando que no Brasil 80% das empresas acabam com 1 ano de vida, né? Eu venho aqui com a felicidade e com até um certo orgulho dizer que o Grupo Recanto está fazendo 16 anos. Mas, mais do que isso, eu vim aqui contar um pouco da nossa história, para que você consiga entender o nosso modelo. Eu sou um dependente químico em recuperação, hoje com 28 anos, 11 meses e 2 dias, mas mais do que isso, né? Eu também me profissionalizei, eu sou um psicanalista e depois de ser psicanalista eu já fiz 3 pós-graduações. Eu já tinha a pós-graduação de dependência química, depois de psicanálise eu fiz o curso e depois eu fiz filosofia e autoconhecimento para tentar entender um pouco mais a fundo o ser humano, depois neurociências para tentar entender como que essas emoções passavam pelo cérebro e hoje terminando a 3ª pós-graduação, a 4ª na verdade na área, sobre psicanálise. Mas quando tive 1 ano e meio de recuperação, depois de ter um padrinho que tinha na época 18 anos de recuperação, ele chegou um dia para mim e falou assim: Fabrício, vamos levar a mensagem? Porque nós já fizemos o primeiro, já fizemos o segundo, o estudo, né? O terceiro, e eu já tinha escrito o 4º sobre raiva e ressentimento do meu pai, e ele disse assim: chegou a hora da gente levar a mensagem. Aí eu falei: para quem, seu Divaldo? Para quem que a gente vai levar a mensagem? Ele falou: não me diga, não me pergunte para quem. Me responda quando. E isso era uma terça-feira, eu falei, pode ser amanhã, quarta, à noite e sábado pela manhã. Toda quarta e todo sábado a gente pode sair e levar a mensagem. Eu já era supervisor de uma multinacional, supervisor de logística, e a empresa me dava um carro para trabalhar. E eu tinha esse carro disponível no final de semana. Eu falei, já que Deus me abençoou com o carro, eu posso levar a mensagem. Eu falei, mas me diga, quem é que o senhor tem um nome, seu Divaldo? Porque o senhor já tem alguém, né? Ele falou assim, não tem, mas Deus está procurando trabalhadores para levar essa mensagem. Então, quando a gente se dispõe, ele traz essa informação, ele traz quem a gente vai abordar. E aí quando chegou na quarta-feira à noite, eu fui na casa dele e ele disse, pegou um papelzinho, me entregou e falou assim, é aqui que nós vamos, esse é um endereço. Eu falei, o senhor já tinha, seu Divaldo? Não, o senhor já tinha esse nome? Ele falou, não, um companheiro de AA antigo, né? Passou aqui perto da minha casa de bicicleta, lembrou que eu morava aqui e veio me entregar, dizendo que para este caso grave só o seu Divaldo poderia ajudá-lo. E nós fomos. E como que era essa abordagem? Falava do início as causas sobre o alcoolismo ou a drogadição, a progressividade da doença, os problemas, o conhecer o AA ou NA e como a nossa vida estava melhor depois disso. E foi nesse processo que a gente chegava na casa das pessoas, batia e falava, nós somos de Alcoólicos Anônimos, você tem 5 minutos de atenção, por incrível que pareça, eram recebidos. E depois desse recebimento, a gente falava isso que eu lhe disse e convidava a pessoa para ir no grupo. E na quinta-feira à noite passávamos para buscá-lo, para levá-lo no grupo. E isso começou e foi aí que eu descobri o grande propósito da minha vida, de levar mensagem. E nos próximos 3 anos e pouco que eu ainda vivi em Belém do Pará, a gente fazia isso toda semana, 2 a 3 abordagens na quarta, 2 a 3 abordagens no sábado pela manhã.
quando não apareciam coisas maiores. E quando eu cheguei em Joinville, Santa Catarina, já como gerente dessa multinacional que eu trabalhava, não tinha mais como ir nas casas das pessoas. Então eu comecei a visitar e conhecer clínicas de recuperação, né? A primeira delas foi em Pissarra, era uma comunidade terapêutica bem simples, que pegava andarilhos, pessoas das ruas, e levava para lá e dava alimento, estadia, Bíblia, né, religião e também a mensagem de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. E eu ia para levar essa mensagem lá todo sábado. Eu andava 100 e poucos quilômetros da minha casa. Quando eu me mudei para Curitiba, que foi uma promoção, né, como gerente de uma cidade, de uma capital importante no país para a empresa, aí eu comecei a trabalhar levando a mensagem em clínicas mais estruturadas, né? Eu comecei a trabalhar dentro o trabalho mesmo das Irmandades Anônimas de levar a mensagem dentro das clínicas. E eu conheci uma clínica literalmente assim muito estruturada, e depois conheci também uma psiquiatria, e depois conheci outra comunidade terapêutica. Então comecei a ter essa percepção. Quando eu fui morar no Rio de Janeiro, eu continuei, né, visitando clínicas, tentando entender esse modelo. E aí, no Rio de Janeiro, já como gerente nacional de campanhas para vendedores e varejistas, eu peguei e comecei a conhecer umas clínicas mais estruturadas, com maior tempo de casa, com maior estrutura, mas eu também já tinha me formado e comecei uma pós-graduação em gestão empresarial. E aí, em 2007, eu pedi demissão dessa empresa e vim morar em Recife, trabalhando em outra empresa brasileira, mas também multinacional, que estava presente em mais de 16 países. Eu era o gerente de consultoria nas áreas dos distribuidores do ramo de baterias. E aí, nesse processo, a gente estava quase no final da pós-graduação. Falo a gente porque minha esposa também fez. E aí a gente, em 2007, fez o projeto de conclusão de curso deste MBA com um projeto que era o Grupo Recanto, né? Começando ele ainda como uma comunidade terapêutica, sem fins lucrativos e tal. E aí, quando chegou em dezembro de 2007, já com o trabalho pronto, eu fui para um Incompasso em Curitiba e um pai me perguntou como que era o cenário de clínicas no Nordeste. Eu tinha feito todo o projeto, eu tinha feito o levantamento da concorrência, eu tinha feito o estudo epidemiológico da região, sabendo onde tinha quanto era o consumo de álcool, o consumo de drogas, que 10% das pessoas adultas que bebem, elas se tornam alcoólatras. Na época era 4,5% das pessoas adultas chegavam à dependência de drogas, e aí eu consegui, fazendo o levantamento habitacional, com esse estudo epidemiológico, saber quantas pessoas precisariam de tratamento e quantas pessoas poderiam pagar. Depois que eu falei isso tudo, uma pessoa estava ouvindo e chegou para mim e perguntou: você quer fazer essa clínica para ganhar dinheiro? Eu falei: não, eu até tenho uma condição financeira boa, eu sou executivo de multinacional e ganho bem, e não é isso, é para levar mensagem. Aí ele virou para mim e falou: resposta certa, eu vou ser teu sócio. Eu ri, né? Não conhecia ele e tal. E isso era dezembro. Quando chegou em fevereiro, ele apareceu na minha casa. Ele era do interior de São Paulo e ele veio para cá, e aí ele resolveu ser meu sócio, me ajudou a comprando o nosso sítio onde é a unidade 1,
e já viramos sócios tudo 50%, o dinheiro que eu tinha foi para comprar beliche, para comprar pratos e talheres, lençóis e tudo mais. E aí, pela primeira vez, como eu vim de 18 anos de trabalho de multinacionais, como eu digo que eu fui completamente treinado dentro deste processo, em 2010 nós sentamos para fazer um planejamento estratégico. O que a gente queria ser depois de 5 anos? E aí, era muito óbvio, né? Tinham as comunidades terapêuticas abaixo e tinham as clínicas psiquiátricas que cobravam muito caro. E aí a gente viu um patamar de preço que não era atendido, né? E a gente resolveu se posicionar, né? Até porque começou a ter fiscalizações, começaram a me exigir muito mais trabalho, lembrando, muito mais serviço. Lembrando, eu era uma comunidade terapêutica que fazia involuntário. Então eles queriam médico, eles queriam mais psicólogos, eles solicitavam isso como melhoria. E aí eu precisei investir, eu precisei reformar, eu precisei melhorar. Eu vendi um apartamento para isso, mas aí não tinha mais lógica ficar como comunidade terapêutica e não tinha mais lógica ficar como uma ONG, né? E a gente virou com fins lucrativos e a gente começou os passos para se transformar numa clínica terapêutica. E aí nos deu a capacidade de, em 2011, nós começarmos a ter planos de saúde dentro do nosso modelo, né? E os planos de saúde vieram, foi muito bom isso, né? Porque eles acabaram nos solicitando o credenciamento. A gente tinha ido em 2008, 2009, 2010 atrás, mas nós não estávamos regularizados para tal. E aí, em 2011, como muitas famílias pediam reembolso, algumas famílias colocavam os planos na justiça, eles vieram e nos solicitaram credenciamento. O que foi muito bom para a continuidade do grupo Recanto e continuidade desse processo e nos deu capacidade de colocar mais serviço. E aí, quando chegou em 2012, nós tivemos a mudança da resolução da Anvisa, de 101 para 29, acredito que seja isso. E aí, comunidades terapêuticas pararam de poder internar involuntariamente, nós recebemos uma fiscalização e dentro dessa fiscalização o Estado entendeu que nós tínhamos um trabalho sério, né, sem nenhum problema nosso com o tratamento do nosso paciente, que era um tratamento humanizado, mas ele queria que a gente tivesse leito hospitalar e médico 24 horas. Né? Na verdade, ele não queria, ele exigiu, né? Graças a todo o processo que o planejamento estratégico tinha desenvolvido e a gente já está virando clínica, em 2013 nós entregamos esta solicitação do Estado para conosco, que foi a UDC, o que a gente chama de Unidade de Desintoxicação e Crise com médico 24 horas. Entenda, né? Para que você tenha hoje um tratamento involuntário, você precisa do médico 24 horas, você precisa de um leito hospitalar, você precisa que pelo menos nos primeiros 7 dias o paciente fique assistido pelo grupo de saúde, né? Por quê? Porque são esses primeiros 7 dias os mais complicados na crise de abstinência. A família nem tem ideia, mas, por exemplo, se eu pegar um dependente de crack e um dependente de álcool,
e colocar eles dentro de um quarto e dando comida e água, quem pode vir a óbito é o dependente de álcool, porque o álcool ele faz tanta falta ao organismo que o cérebro entra em colapso pela falta total de dopamina. E aí há convulsões, e essas convulsões podem levar, inclusive, a óbito. Não só convulsões, falta de complexo B, falta de vitaminas, de sais. Então, precisa de um apoio médico nesses primeiros 7 dias, que são os mais críticos. Depois desses 7 dias, você consegue começar a migrar deste lado de saúde, vai 80-20, 80% saúde e 20% psicossocial. Por que 20%? Porque o psicólogo vai até a unidade, o técnico em dependência química vai até a unidade e depois ele vai para o convívio social dentro da clínica, né? E isso aconteceu de uma forma estruturada. Nós éramos a primeira instituição que tinha esse modelo com a unidade de desintoxicação e crise, né? Totalmente negociada por mais de 6 meses com Ministério Público, Vigilância Sanitária, Conselho Regional de Medicina, que é o CREMEP, Conselho Regional de Psicologia. Então, era toda esta equipe do Estado conosco, o nosso psiquiatra, eu, Juliana, minha esposa, e o nosso advogado, porque eles estavam discutindo a nossa vida, o nosso modelo, e eles queriam implementar leis e modelos estaduais que fossem, que dessem este processo. E aí a gente virou clínica de tratamento, né? Clínica, viramos literalmente, saímos do processo. E aí, em 2016, veio a expansão, né? Teve um pai de um paciente de Aracaju que ele entendeu que Sergipe precisava de uma clínica dessa forma. Ele foi, comprou um sítio, fez a reforma, nos alugou esse sítio, porque a reforma foi toda feita em 4 mãos, né? Então ele fez todas a construção já baseada naquilo que a gente precisava como clínica de tratamento, e aí ele nos alugou, né? Ele não virou sócio, ele nos alugou a unidade. E esse incentivo foi fundamental para que pudéssemos ir para Sergipe. Então, em 2016, nós, em fevereiro de 2016, tivemos o nosso primeiro interno na unidade de São Cristóvão. E dando continuidade, depois de Aracaju, a gente teve outro processo de planejamento estratégico. E nós desenvolvemos, todos os diretores, planos e projetos dentro de cada diretoria. A área financeira, sobre a implementação de um sistema, né, que fosse um sistema que abrangesse o prontuário eletrônico, a área de infraestrutura com reformas e até a demolição e uma nova construção o bloco principal da unidade 1, que a gente chamava de casarão. Fomos até São Paulo e vimos lá, numa psiquiatria fantástica no interior de São Paulo, um modelo para isso. E no meu caso, no tratamento, a gente entendeu que a gente precisaria ter um upgrade no nosso tratamento. Isso foi muito legal. Eu fui... existe a psiquiatria de Minnesota, em 1940 e pouco, ela foi a primeira
o primeiro lugar do mundo que teve esse processo, Minnesota, nos Estados Unidos. Era uma psiquiatria que pegou alcoólatras e levou para dentro do tratamento. Pegou o modelo 12 Passos e levou para dentro do tratamento na psiquiatria para dependentes de álcool e droga. E aí, desculpa, eu estava fumando maconha quando era para ter feito inglês, e eu não tendo inglês, eu não consegui ir para os Estados Unidos. Então eu fui para Portugal, para a clínica que pegava esse modelo Minnesota, que tinha lá 30 e poucos livros, e passei 45 dias nesta clínica, fiz um estágio lá. E nesse estágio eu trouxe esse material, um livro fantástico que fala todo sobre o processo da personalidade do adicto e a instalação da dependência química e da doença da adicção. E nesse processo eu trouxe esses 36 livros e nós montamos algo que é chamado aqui dentro de fábrica de texto. Nós pegamos 2 ou 3 estagiários em psicologia, nós entregamos esses livros, e esses livros eram feitos assim, como era português de Portugal, eles eram não só traduzidos, mas diminuído o conteúdo do livro, tirando redundâncias, alguns verbos, colocando o que a gente chama de texto base, ou seja, um resumo muito fidedigno com as ideias de cada texto, e depois desse texto básico fazer uma apresentação terapêutica, e depois dessa apresentação terapêutica pegar e fazer exercícios para os nossos residentes. Eu aprendi isso lá nessa clínica em Portugal. Hoje nós temos 260 apresentações e nós temos 320 exercícios. Que falam sobre o quê? Que fala sobre a doença da adicção instalada no adicto, que faz ele usar droga, mas também faz ele comer compulsivamente, também faz ele jogar compulsivamente, também vai para todos os tipos de adicção. Então, são 260 apresentações e mais de 320 exercícios, que servem para tratar de todas as adicções. Mas, além disso, serve para tratar as emoções que levam a pessoa a usar droga, né? Como raiva, como ressentimento, como vergonha, como culpa, como medo, né? Como dificuldade em tomar decisões. Então, assim, é uma gama de exercícios que fazem com que nossos terapeutas consigam pegar e fazer um plano de tratamento totalmente individualizado. Por quê? Porque quando o paciente entra no grupo Recanto, nós fazemos a história de vida dele, né? Tanto a história de uso quanto a história de vida. Nessa história de vida, a gente vai ver problemas familiares, problemas de abandono, problemas de raiva e ressentimento, quem sabe do pai ou da mãe, por excesso de críticas e assim por diante. Uma vez que eu veja isso do paciente, eu consigo fazer o plano de tratamento individual para ele não só escrever os passos, mas como no meio de todo esse processo da escrita dos passos, que é assim, no primeiro mês ele faz a história de vida, no segundo mês ele faz o primeiro passo, no terceiro mês o segundo, no quarto mês o terceiro, no quinto mês ele faz o quarto passo dele e fala isso, faz o quinto passo, o desabafo da sua vida toda para o nosso terapeuta. E aí, no último mês, ele faz o programa de prevenção de recaída, que foi outro livro que eu trouxe da Europa e que a gente desenvolveu na fábrica de texto, um programa integral, né, com mais
de 12 apresentações, com mais de 30, 40 exercícios sobre prevenção de recaída. Como que ele vai lidar o planejamento dele de pós-alta. Então, é um programa íntegro, né, para que ele possa tratar de sua vida como um todo. Só que no meio nós recheamos com isso. Eu tenho raiva e ressentimento, aí eu trato de raiva e ressentimento no primeiro mês. Depois eu trato da grandiosidade dele, ele já se percebeu e eu vou colocar grandiosidade junto com o segundo passo. Depois eu trato do perfeccionismo dele lá no terceiro passo. Depois ele faz o quarto, e aí quando ele faz o quarto a gente não coloca nenhuma atividade. E por último faz todo o processo de prevenção de recaída com várias atividades que ele tem para fazer nesse último mês. Então assim, é um programa onde ele vai tratar não só a droga, mas as causas que o levaram ao processo de droga. A sua inabilidade, a sua ingovernabilidade de lidar com emoções e sentimentos, né? Então a gente faz um processo muito organizado de tratamento de dependência química. E aí, quando chegou em 2019, já que a gente já tinha médico 24 horas, enfermagem 24 horas, e a gente já tinha todo esse processo, nós viramos clínica psiquiátrica na unidade masculina. E logo depois nós montamos a clínica exclusivamente feminina, né? E posso dizer que o nosso grande diferencial se chama tratamento, né? Porque ela é feita não só por uma equipe multidisciplinar, com psiquiatra, médico clínico, psicólogos, assistente social, técnicos em dependência química, educador físico, enfermeiros e assim por diante. Mas porque o nosso residente, ele tem aproximadamente 4 grandes atividades todos os dias. Ele tem uma atividade de uma relação saudável de fé logo de manhã cedo, onde ele lê as reflexões diárias de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. Ele faz o estudo bíblico também através de uma Bíblia que tem a interpretação com 12 passos, né? Não é um processo religioso, sim espiritual. De manhã cedo ele tem uma atividade que pode ser uma reunião com um grupo, pode ser uma temática da psicóloga, pode ser uma temática da enfermagem, pode ser uma temática do TR. Aí à tarde pode ser educação física, à tarde se repete isso, ou seja, tem outra grande atividade. Então de 9h30 ao meio-dia ele está numa atividade, de 2 até as 4 ele está em outra, que pode ser, né, pode ser outra atividade, essa mesma coisa que eu falei. Então de manhã ele pode ter uma temática com o psicólogo, à tarde ele pode ter um grupo com os TRs onde há a leitura de passos. De manhã ele pode ter educação física, à tarde ele pode ter uma temática por TR, isso de segunda a sexta. Sábado, lazer, né? De manhã cedo ainda tem algumas atividades deles, mas aí é lazer, domingo é verdadeiramente o descanso. Então a gente tem atividade o tempo inteiro, né? E à noite ele ainda tem o que a gente chama de simulado de grupos anônimos, onde ele vai desabafar sobre o seu dia, né? Dentro do conhecimento de uma reunião de NA e AA. Por quê? Porque quando ele sair, ele precisa dar continuidade nesse processo. Ele precisa levar o seu processo de recuperação para dentro de uma sala de NA, porque a dependência química não tem cura, ela tem tratamento. E o tratamento precisa ser e dar continuidade para que ele possa ficar útil, íntegro e feliz. Então, assim, eu tenho certeza, eu contei para vocês a história do Grupo Recanto, mas eu também contei a história de uma clínica que tem um propósito, o propósito de ajudar, o propósito de manter pessoas. E aí eu vou terminar em qual é o resultado disso, né?
nós fizemos várias vezes pesquisas nesses 16 anos. Eu acho que a gente já fez pelo menos 5 pesquisas. E essas pesquisas demonstram que 60% a 70% das pessoas que passaram por nós ficam múltiplos anos limpos. Eu vou explicar. Antes era 60 e a última deu 70. Vou explicar como são esses números. Todas as vezes nós falamos com no mínimo 500 pessoas. Então a metade, 50%, tinha ficado limpo desde a internação, né? 10%, 50 pessoas, elas tinham chegado a recair, a beber, ou fumar, ou fazer qualquer coisa, mas se arrependeram e tinham voltado para grupos anônimos, então 60% estava limpo. 15%, 75 pessoas, tinham recaído e estavam reinternados. 15% tinha recaído e a família meio que tinha desistido dessas pessoas, não queria mais internar. E 10%, infelizmente, estavam dentro de um processo de estar preso, louco ou morto, né? E aí, na última pesquisa, com toda essa implementação da metodologia Minnesota, a gente conseguiu elevar esse percentual a 70%, né? O que é excelente, né? E aí você deve estar se perguntando, por que múltiplos anos? Porque a gente não consegue falar com uma pessoa que se internou em 2008, porque hoje o telefone muda toda hora. Então, normalmente, a gente consegue falar com poucas pessoas, né, mais antigas, e a gente fala com bastante pessoas dos 3 últimos anos. Então, ela saiu e está limpa há 1, 2 ou 3 anos depois da saída dela, né? Ou seja, nós conseguimos devolver para a pessoa a capacidade de acordar e decidir se ela vai ou não usar droga, né? E pelo esse resultado, você está vendo que 70% dessas pessoas estão decidindo não usar só por hoje, né? O que é fantástico. Então, assim, nós não temos só uma história, nós temos uma história, uma integridade com o processo de levar o melhor tratamento e nós temos resultados fantásticos por causa disso. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.